Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã, ó Deus, esse dia lindo que o Senhor nos tem preparado, abençoado. Ainda que no mundo que já é no maligno, o Senhor nos tem sustentado, nos dado graça, e nos tem feito elevar os olhos para os montes e saber que o nosso socorro vem do Senhor. Por isso, ó Deus, estamos de pé, cremos no amanhã, cremos na Tua palavra, e por isso te glorificamos nesta manhã, ó Deus, em que mais uma oportunidade o Senhor nos concede, para que alcançarmos libertação, cura e salvação. Dirige-nos, pois, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Assim pedimos a Tua bênção, a abertura do entendimento, pedimos a unção que capacita para que sejamos obreiros aprovados diante de Ti e possamos ser instrumentos para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Nesta manhã nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa página 40, ela segue com um estudo intitulado Batalha Espiritual. Na minha caminhada eu ouvi muito falar em batalha espiritual. As pessoas diziam assim: olha, tem fulano que só ministra batalha espiritual. Tem um missionário que vai ministrar batalha espiritual. As igrejas lotavam. Muitas apostilas eram vendidas. Muito material, fita, cassete, muita coisa era vendida. E quando nós ouvíamos aquele trabalho e examinávamos friamente a Escritura, víamos que nada daquilo tinha nenhum sentido. As pessoas inventam coisas que parece que estão assistindo um filme de terceira dimensão, né? Os portais por onde o diabo atua. Os portais por onde o diabo atua. Jesus falou que o príncipe deste mundo está julgado, e o príncipe deste mundo quem é? É o diabo. Então, que portal o diabo atua? Aí as pessoas dizem: não, um dos portais que o diabo atua no Rio de Janeiro é o Corcovado. Outro portal é o Sambódromo. Onde a pessoa achava, o outro é a própria Central do Brasil. Onde a pessoa achava que tinha ali uma referência de pecado, criava um portal de ação do diabo, e assim iam formando as suas apostilas e vendendo os seus trabalhos de batalha espiritual. Era muita coisa vendida. Essas apostilas se espalhavam pelo Rio de Janeiro. Nós fomos caminhando, crescendo, estudando, e chegamos a conclusões de que aquilo tudo não passava de uma palhaçada, né? E até hoje, outro dia um cidadão mandou um contato para mim. Eu sou membro não sei da onde e eu ministro sobre batalha espiritual. Aí eu mandei um e-mail para ele assim: esse assunto no nosso ministério já é superado. Imagina como o camarada ficou. Aí ele mandou um histórico, e já ministrou na igreja tal, ele já fez preleção na igreja tal, ele colocou a lista dos lugares por onde ele tinha passado, lugares que sequer eu considero igreja. Eu mandei essa resposta para ele. No nosso ministério esse assunto já está superado. Nós cremos em Jesus e subjugamos todo o reino das trevas. Então é uma história. Não é assim? Para mim é assim. Jesus falou: eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do diabo, e nada vos causará dano algum. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Acabou. Desfaz as obras do diabo por o enfermo. Eu tenho que me preocupar qual portal o diabo atua. O único portal que ele pode atuar contra a minha vida é o meu pecado. Só esse. Se esse portal estiver fechado, ele vai rugir como leão, buscando a quem possa tragar, mas ali não vai achar. Então é muita palhaçada nesse assunto, muita coisa, e hoje nós queremos ver, com a nova visão que nós estamos desfrutando no nosso ministério, um pouquinho sobre este tema. Veja na página 40. Diz: um dia a harmonia do universo foi quebrada por uma das criaturas de Deus, fazendo uso do seu livre-arbítrio, resolveu rebelar-se, né? Está lá em Isaías 14, Ezequiel 28.
O querubim que revelou-se convenceu outros anjos a tomarem parte em sua profanação. Apocalipse 12, 3 e 4. Nem todos os rebeldes estão livres, os revelados, mas um dia todos serão soltos para cumprimento dos desígnios de Deus. Apocalipse 9. O império das trevas estava quase absoluto, quando os reis magos avistaram uma nova estrela, revelando que um novo império despontara. Então veja, o que acontecia no planeta Terra? O planeta Terra está numa situação em que Paulo chama o diabo de Deus deste século. E Jesus chama o diabo de príncipe deste mundo. Então significa que neste século, que significa o sistema, e este mundo, que significa o planeta Terra, logicamente, Jesus e a visão do apóstolo Paulo estão dizendo que quem governa sobre a terra é o diabo. Quem reina sobre a terra é o diabo. Isto é bíblico. E ainda nós temos uma frase que diz que o mundo jaz no maligno. Se a Bíblia traz essas declarações, é porque realmente é assim. E são declarações redundantes, abundantes. É muita coisa. Então, quem reina sobre a terra é o diabo. Mas eu não vejo o reinado dele na minha vida. Você não vê o reinado dele na sua vida. Porque embora o mundo jaz em trevas, sobre nós está a luz de Cristo. Ele falou: aquele que me segue não andará em trevas. As nossas pegadas desse mundo, elas vão sendo iluminadas. Por onde nós passamos, há uma luz. Essa luz é a glória de Cristo na nossa vida. E nós, na nossa inocência, estou generalizando esse nós aí, porque muitas pessoas têm consciência do que é servir a Cristo, ou está incluído com a sua vida na regra do Evangelho. Outros não têm consciência disso. Outros não repararam ainda o poder, a autoridade que existe nas suas vidas. Muitos não sabem disso. Mais de 90% dos cristãos não têm ideia do poder. Quando Jesus, eu vos dou poder. Ninguém tocou em Jesus sem a autorização dele mesmo. E ninguém toca na gente sem a autorização dele mesmo. Ele falou: as minhas ovelhas eu as tenho na palma da minha mão e ninguém as pode arrebatar. Será que ele não é poderoso o suficiente para isso? Para guardar os que são seus? Então, ele nos dá poder e ele nos permite andar no mundo de trevas, mas tendo a nossa vida e os nossos caminhos iluminados. Nós nem percebemos muitas vezes que o mundo é tanta trevas quanto a própria Bíblia declara. Por quê? Porque nós não vemos essas trevas incidirem contra nós, porque nós somos muito superiores a elas. Mas aqui está acontecendo um confronto constante. Só que Deus não nos deixa ser tentados além do que podemos resistir. Então, as coisas que nos cercam, na grande maioria esmagadora dos fatos, elas são despercebidas por nós mesmos. Imagina se você tem uma armadura toda blindada de aço e um camarada pega uma espingarda de chumbinho e fica dando tiro em você. Você nem percebe, você nem sente. É assim que acontece conosco e as trevas. Nós estamos envolvidos numa armadura tão possante, que nem percebemos que o mundo jaz em tantas trevas. Mas, quando nós começamos com carinho a observar os fatos, nós vamos vendo que as pessoas estão vivendo das maneiras mais horripilantes. Seres humanos semelhantes a nós estão por aí no mundo pedindo esmola. Pessoas estão morrendo de fome. Sabe o que é uma pessoa ficar ali num lugar morrendo de fome? Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana de fome, chega uma hora que alguém chega lá e está morto.
E ninguém fez nada. Isso porque o mundo já é maligno, nós vivemos realmente em trevas, só que não percebemos, porque o pão está na nossa mesa. Sempre nas dificuldades vem o consolo, mas tem outros que entram em dificuldade, mas não tem consolo. O mundo jaz em trevas, nós não. A nossa vida está em Deus. Então, em que consiste esta batalha espiritual? A igreja, como Jesus diz em Mateus 16, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Então, o objetivo de Jesus é dar, como diz a profecia, estende as tuas estacas, alarga as tuas tendas. O objetivo de Jesus é fazer a sua igreja se expandir. À medida que a igreja vai se expandindo, a luz, a glória de Cristo vai dissipando as trevas que existem no mundo. Isto é uma batalha constante, uma batalha que, quando a igreja primitiva partiu confiante e consciente da sua missão, em pouco tempo eles começaram a dominar o mundo, a ponto de todo mundo querer fazer aliança com a igreja. E quando a igreja cedeu a esta aliança, foi justamente onde ela teve a sua queda, que foi a aliança política que se transformou em Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se a igreja continua impoluta, soberana, única, com uma única direção, ela teria dominado. Mas as alianças é que destroem a igreja. Isso tudo está dentro do que nós chamamos de batalha espiritual, que gira muito em torno do seu entendimento, em torno da sua compreensão. Toda a batalha espiritual, ela acontece, não é no seu corpo, não é refletindo no seu corpo, não é você pegando em armas. O nome já diz, é espiritual. Acontece aqui nas suas concepções, na sua mente, na sua compreensão. É aqui, excepcionalmente, que acontecem as batalhas. Se você compreender as coisas espirituais, você vai triunfando e conquistando. Se você não tiver compreensão, você não vai adiante, a sua vida fica travada, as bênçãos de Deus não acontecem, a unção, o poder, o ministério não acontece. Tudo está girando aqui em torno da questão entendimento. Então, o mundo já estava praticamente o diabo absoluto. Não estava 100% absoluto. Por que o diabo, mesmo sem a manifestação de Cristo, o diabo não estava 100% absoluto? Alguns fatores. Por exemplo, um deles é que Deus estava se manifestando a um povo, a Israel. Este povo tinha lá princípios de Deus, então o diabo tinha uma barreira, ele não governaria totalmente. Outra questão é que, independente de o diabo estar tendo resistência com a nação de Israel, existe algo no ser humano que muitas vezes é o livre arbítrio. Isso aqui muitas vezes naturalmente se opõe a certos conceitos satânicos. O livre arbítrio do ser humano naturalmente muitas vezes se opõe a ações demoníacas. Para que o diabo governe realmente, os homens têm que se submeter. Este sempre foi o conceito de império. Alguém governando e outros se submetendo a este governo. É assim que existe os domínios, os impérios, o poder. E o diabo também precisa de súditos, pessoas que se submetam a ele. E muitos, utilizando o seu livre-arbítrio, não aceitam certas ideias. Como eu conheci pessoas que eram da magia negra, mas discordavam de coisas lá de dentro, e acabou que no final da sua vida chegou a encontrar Jesus Cristo. E tantos outros hoje que são, como eu conheci um homem que diz assim, não, eu sou espírita, mas tem coisa lá dentro do espiritismo que eu não concordo. Falei, o que você não concorda?
Não, algumas coisas eu apertei e o homem falou. Ele não concorda que ele chega lá e vê uma pessoa diante do Pai de Santo pedir o mal de alguém, pedir a morte de alguém. Ele não concorda com isso. Então, embora ele esteja ali cego e evangelho para ele não levou ainda o impacto suficiente, apesar de ter ouvido muitas coisas, não levou o impacto suficiente. Sabe-se lá por que não levou esse impacto suficiente. É Deus que trata com o coração de cada um. Então o que acontece com o homem? Embora ele não concorde, ele está lá cegamente, mas existe dentro dele uma resistência. Então certas obras que o diabo queira realizar através da vida daquele homem, o diabo não vai conseguir, enquanto ele não se submeter, não se entregar. Isto é realidade, porque assim como acontece no reino das trevas ou em qualquer reino, acontece conosco. Enquanto não tivermos o entendimento de nos submetermos, de nos entregarmos, certas obras que Jesus gostaria de realizar, não vai realizar. Assim como acontece no nosso meio, acontece em qualquer meio onde um governo exista. E no nosso meio existe um governo, dentro dos quartéis. Né? O comandante é uma guerra, o comandante traça uma estratégia, traça um plano e olha, você vai por aqui, em tal situação você usa essa arma, usa aquela arma, estratégia de guerra. Se esses soldados, esses súditos, não cumprirem aquela ordem, de nada adiantou. Esse império não vai adiante. Hoje nós temos um Estado organizado, né? No nosso país ainda há, entre aspas, uma democracia. Entre aspas, por quê? Porque a democracia funciona em alguns pontos, mas não em todos os pontos. Então é entre aspas. E ela está subsistindo. Por quê? Porque existe uma massa que trabalha em prol desta democracia. Por exemplo, a China. A China é um império ditador. A Coreia do Norte, um império ditador. O que acontece? Por que eles estão se impondo no poder? Porque existe uma massa chamada de soldados, um exército imenso, que através das armas, da força, impõe a vontade de alguém. Então, isto é o livre-arbítrio entregue a um sistema. Existe um governo. Na China, aquele governo assassino, matando pessoas, desvalorizando, não sei quem já viu as fotos que estão na internet, desvalorizando o nascimento das mulheres. A mulher nasce lá e joga até na rua para morrer. Quem já viu isso? Então por quê? O que acontece? Algumas mentes estão se entregando à ideologia de um sistema. Isto é o que ocorre com o poder das trevas, quando eles acham alguém que se submeta a eles. Isso é o que acontece com o reino de Deus, quando Deus acha alguém que se submeta a ele. Todo império precisa de súditos, e nós somos súditos do reino de Deus, que é o império de Jesus Cristo. Então, o mundo jaz no maligno, tem os seus súditos, tem o seu sistema. Vem Jesus e implanta a sua igreja com os seus súditos e os seus sistemas e promove esta grande guerra, não eterna. Alguns dizem, é eterna guerra. Eterna não. Tem dia e hora marcados para essa batalha chegar ao fim. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Isso já está escrito, profetizado. Então, essa batalha, essa grande batalha que já dura aí alguns milhares de anos, mas tem o seu fim, graças a Deus, já pré-determinado. Esta batalha entre o bem e o mal, vamos assim dizer popularmente, é o que constitui no que nós chamamos de batalha espiritual, em que dois impérios estão lutando para prevalecer. Nós, cristãos, querendo ver a conversão das pessoas que estão oprimidas lá dentro do reino do diabo. Essas pessoas estão tão cegas que nem mesmo elas percebem que são cegas, estão tão sem entendimento que nem mesmo elas percebem que são escravas. Pessoas simplesmente
o diabo lançou uma ideologia e colocou muitas pessoas a trabalharem por salário. E colocou na cabeça de certas pessoas que a vida é simplesmente você trabalhar, ter um bom salário, ganhar dinheiro, fazer viagem, conquistar os bens da terra, depois morreu e acabou. Nós lutamos para acordar essas pessoas que estão com esta visão que pertence ao reino do diabo, lutamos para que elas acordem, para que elas entendam o que nós entendemos, ou pelo menos deveríamos entender, que o nosso salário é fazer a vontade do Pai que está no céu. Ou seja, Deus é quem provê tudo para nós, trabalhamos, claro, como trabalhamos, mas Ele providencia tudo e no final morreu para nós, não acabou. O nosso morrer é o começo. A visão do reino que nós pertencemos nos dá a morte como um começo. A visão do reino do diabo dá a morte como um fim. Acabou a história. Ou seja, a pessoa quer viver aqui no reino do diabo, ela quer viver com todas as suas forças e prolongar a sua vida o máximo que ela puder. Porque ela entende, pela cegueira do reino do diabo, ela entende que nesse mundo é o que ela tem para desfrutar. Eternidade, ela nem sabe se existe, diferente de nós. Enquanto no reino do diabo as pessoas estão lutando para viver, nós, no reino de Cristo, estamos, como Jesus falou, um cálice tenho a beber e como me angustio até que se cumpra. Era o cálice da sua própria morte. Enquanto no reino do diabo as pessoas estão ansiosas por viverem sobre a terra, no reino de Cristo, aquele que realmente tem a mente de Cristo está ansioso por sair da terra, por morrer. São dois reinos completamente diferentes em profunda guerra. Uma guerra que consiste em ideologia. O diabo aqui usa homens com força de armas para influenciar, obrigar outros a se submeter. Aqui no reino de Cristo, a única arma que conhecemos é a sua própria palavra. Seguindo ainda então nessa questão de batalha espiritual, se você analisar nesse item que diz o poder do novo e eterno império, você vai ver Isaías 61 quando Jesus diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, me ungiu e etc, etc. Aí você vai ver todas aquelas características ali de Isaías 61, em que muitos dizem assim, foi sobre Jesus. Não, mas em João 20, 21, Jesus diz o quê? Como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, eu vivo da seguinte maneira, tudo que se cumpriu sobre a vida de Cristo, é possível se cumprir sobre a minha vida. Expulsar demônio, curar enfermos, ser crucificado, tudo que aconteceu sobre a vida de Jesus é possível se cumprir sobre a minha vida. Agora, tudo do que não aconteceu sobre Cristo também não acontecerá sobre a minha vida. Existiu na vida de Jesus alguma fatalidade? Tipo, uma bala perdida, um acidente, alguma dessas coisas poderia interromper a vida de Cristo? Então, não pode interromper a minha também. Se eu tiver para entrar no avião que vai cair, só duas coisas podem acontecer. Ou eu não entro no avião, ou eu entro e ele não cai. Ou se cair, eu fico vivo. Mas nenhuma fatalidade acontecerá sobre a minha vida se eu ando segundo o que Cristo determinou que eu andasse. Isto é uma regra. Mas o pastor fulano morreu de acidente, é problema dele com Deus. Mas bateu um ônibus de cristão e uma igreja toda foi morta que vinha de um retiro. É problema deles. Eu estou falando de mim, da Bíblia e do meu Deus. Como cada crente está vivendo, é problema deles. Eu sei como eu estou vivendo.
Eu sei que sobre a minha vida, assim como não vale encantamento, também não vale fatalidade. Por quê? Porque Jesus disse, como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A guerra existe, a guerra está aí, o diabo arma os seus laços, lança os seus dardos, suas flechas, sim, mas Deus é o meu refúgio e fortaleza, Deus é o meu escudo, Ele me deu poder para desfazer as obras do diabo. A questão é que muita gente não vive de acordo com esta realidade. Quando não se vive de acordo com a realidade que Jesus deixou para se viver, aí as coisas que não deveriam acontecer, começam a acontecer, né? Eu falei aqui sobre a questão de Jesus, que está até aí numa das passagens, no final, Lucas 10, 19, em que ele diz, eis aí vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões de toda a força do diabo. O que é toda a força do diabo? A questão é no entendimento. O que é toda a força do diabo? As pessoas acham que força do diabo, meu irmão, é feitiçaria, é bruxaria. Eu vou te mostrar um negócio que é a força do diabo. A construção de Brasília é uma força do diabo. As leis que estão sendo feitas pelos senadores, que muitos cristãos votam neles, são os senadores, né, que fazem as leis, né? As leis que são feitas por essa gente se constituem força do diabo. Daqui a pouco todo mundo vai estar aplaudindo o homossexualismo. E não vão estar aplaudindo, né, simplesmente por livre-arbítrio. Vão estar aplaudindo pelo poder das armas, da força do Estado. Se você falar contra, tu vai preso. Vai ter gente que vai ficar com medo de ir preso e vai no mínimo se calar. Está chegando uma hora em que Deus vai fazer separação do que serve a Ele e do que não serve a Ele. Então, Jesus nos deu poder. E o diabo está por aí exercendo seu poder através dos exércitos, através de documentos, nos fóruns. O que mais tem é demônio. Em Brasília, então, tem um homem aí que esteve em Brasília, um profeta, chegou dentro do gabinete, parece que o gabinete de um político desse, não lembro qual era o carro, falou assim, ó, tem um trabalho de macumba aqui dentro. O homem falou assim, aqui pode chamar o pedreiro e mandar quebrar o chão. Não quebrou o chão, lá estava o trabalho de macumba. Isso são centenas desses casos dentro de Brasília, dentro dos gabinetes dos seus prefeitos, Agora também tem um contrato, né? Existe um contrato feito com os umbandistas, os espíritas, e esses que fazem previsões através do tarô. A prefeitura, a sua prefeitura, tem um contrato. Eu falei contrato. Quem sabe disso? Tem um contrato com os espíritas para que eles façam previsões para o governo da prefeitura. Isto se constitui em poder do diabo na administração e tantas outras coisas. O mundo jaz no maligno, o mundo está mergulhado no maligno. Aonde entra a nossa parte nesta batalha? Jesus nos chamou para desfazer as obras do diabo. Aí vem então a armadura do novo império que é instituído por Jesus Cristo, que vai falar em Efésios 6 e Mateus 10. Efésios 6 descreve aquela armadura que Paulo recebe, e Mateus 10, 34 diz que não cuideis que vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, e essa espada nós sabemos que é a própria palavra de Cristo, uma palavra que causa contradição e desfaz a ideologia do reino do diabo. Nós vivemos em guerra. Quem são as pessoas que o diabo gosta de recrutar para o seu império? As pessoas que o diabo gosta de recrutar para o seu império são muito bem exemplificadas na maçonaria.
A maçonaria não convida qualquer um para fazer parte do seu quadro. Ela convida delegados, médicos, advogados, engenheiros. A maçonaria só convida gente de elite para compor o seu quadro. Na maçonaria não tem qualquer um. Ah, sim, não esquecer dos pastores, porque supostamente para eles pastor seria aquele que faz a cabeça de um grupo, né? É líder de um grupo. Então, a maçonaria, que é uma obra do diabo, só procura ter gente de certa posição dentro do seu quadro. Por quê? Porque isso vai lhes ajudar na grande batalha espiritual. Hoje nós temos aí dos que já compuseram ao poder público e que fazem parte do quadro maçônico e do serviço a Satanás. Nós temos Antony Garotinho, sabe quem é, né? Nós temos esse governador aí, como é que chama? Sérgio Cabral. Nós tivemos na prefeitura aquele que passou, César Maia. Nós temos o atual prefeito do Rio, Eduardo Paz. Tudo participante do reino do diabo. Isto é o que constitui o poder das trevas. Jesus disse que nós fomos chamados para desfazer as obras do diabo. Mas cadê a coragem dos crentes de falar contra isso? E aí que eu quero ver. Cadê o cristianismo aí? Não, é bom eu desfazer. Eu vou ali orar para aquele camarada ali e tal. Eu vou pregar para aquele espíritazinho ali. Eu vou pregar para aquele católicozinho dali. Eu quero ver isso aqui, ó. Jesus poder contar com a gente nisso aqui. Para a gente sobressair e apontar o dedo na cara desses aqui, ó. E essa é a nova dispensação desse ministério que nós estamos entrando para rachar e para pegar fogo. Pode acreditar, né? E como desde o começo eu tenho dito que ia fazer prova do meu Deus, eu continuo fazendo prova. E como se pode ver, estou de pé. Até aqui nos tem ajudado o Senhor. Então, mexer, esses nomes aqui são referências de um sistema. Então, estão todos eles incluídos dentro de um sistema, estão todos eles ativamente incluídos dentro de um sistema. Muitas vezes o entendimento do cristão nem permite a ele perceber que o sistema governamental, o qual jaz no mundo que ele vive, ele nem consegue enxergar que esse sistema é satânico. Não, o Brasil é um país maravilhoso, nós vivemos num país que é uma maravilha, eu também acho. Produz tudo, qualquer semente nasce nesse chão. Mas como eu já escrevi no livro Sistema Jurídico em Colapso, o país é maravilhoso. Pena que é manchado por hipócritas que estão na administração pública. O mundo, a terra, não é do diabo. Não é mesmo, porque o meu Deus disse, aonde pisar a planta do teu pé eu te dou. O mundo não é do diabo, mas o sistema governamental é. O dia que no sistema governamental não existir mais Constituição, mas sim Bíblia, aí sim, o mundo, o sistema deixou de ser do diabo e passou a pertencer a Jesus Cristo. Mas enquanto existirem leis feitas por homens para reger o mundo, ele jaz no maligno. Então, a nossa batalha espiritual é essa. Você pode ver, me permita repetir pela 1000ª vez, que quando chegamos lá na 6ª DP, o delegado Henrique Pessoa disse o que para mim? Sou delegado e sou espírita. Fui eu que armei isso aí para você. Por que ele fez? Ele podia simplesmente dizer assim, eu sou delegado. Foi eu que armei isso aí.
Beleza, acabou a história. Mas ele fez questão de frisar que ele era espírita, para demonstrar que ele está em guerra contra o meu sistema evangélico. Então, a luta é essa. O mundo jaz no maligno e as suas administrações também, onde as pessoas comparecem a tribunais montados pelos homens completamente cegos para serem julgados das suas causas. Mas no começo, quando Israel estava na presença de Deus, as pessoas compareciam perante o sacerdote Moisés. Depois Moisés, por ordem e direção de Deus, deu liberdade a outras pessoas idôneas, respeitadas na comunidade, para julgar as causas menores, e as grandes iriam a ele. E a Bíblia diz que Deus repartiu do mesmo Espírito que estava sobre Moisés, sobre aqueles outros anciãos. Deus só aceita que as coisas sejam julgadas no seu tribunal, porque só Ele tem poder e autoridade para julgar. Nós sempre cometeremos erro no nosso julgamento. Quer ver uma experiência que eu tive hoje de manhã? Estávamos aqui numa correria, né? Arrumando as coisas, está faltando água. Agora, época de carnaval, é normal faltar água. Dizem que desviam as águas dos bairros adjacentes lá para o São Borba. Dizem. Queria eu ter certeza dessa situação, mas todo ano é o que dizem. Eu passei e tinha um balde no meio do caminho. Né? Tá olhando minha esposa. Tinha um balde no meio do caminho, eu passei pelo balde e fui embora. Daqui a pouco minha esposa vem atrás carregando o balde. Reclama, poxa, você passou na porta, viu o balde e nem para pegar o balde? Mas eu não reparei o balde. Ah, você não reparou o balde cheio d'água? Eu falei assim, não reparei que tinha um balde, nem reparei que estava cheio d'água. Entende? Então quer dizer, dentro da cabeça dela, o camarada passou, viu o balde d'água e não foi capaz de trazer o balde d'água para dentro. Mas dentro da minha cabeça, embora eu tenha percebido vagamente que havia um balde ali, não vi que ele estava cheio d'água. Então, no tribunal, ela me condenaria. Não, ele passou, viu o balde cheio d'água e não levou. Mas no tribunal de Deus, eu seria absolvido. Deus diria assim, não, ele passou e viu o balde, mas não viu que estava cheio d'água. Então, nós, seres humanos, não podemos julgar, nós temos que buscar em Deus e Ele decreta o julgamento. Só Deus pode julgar com precisão. E essas experiências eu trago marcante no meu espírito. Quando todo mundo diz assim, aquele cara fez isso, condenado, não tem escape. Eu digo assim, não, tem que perguntar a ele por que ele fez isso. O que passava dentro da cabeça do camarada? Não, mas não tem argumento. Tem argumento. Vamos ver, vamos ouvir o camarada. Eu sou desse tipo. Eu acho que as pessoas têm que falar. Nós temos que, antes de decretar qualquer coisa, tem que esperar Deus falar. É uma opinião. Então, Deus é quem pode julgar as coisas com precisão, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nada escapa dos olhos de Deus. Voltando aqui então, a nossa guerra é essa: lutar para que o sistema satânico não seja implantado. Mas eu sei que o sistema satânico será implantado. Eu estou lutando inutilmente? Não. O sistema satânico será implantado numa dispensação específica em um dado momento. Mas eu tenho consciência e entendimento que ainda não é chegada a hora desse sistema dominar, que é o governo do anticristo que está por aí. Ele está sendo trabalhado, o diabo está trabalhando. Mas Deus disse, a um que o detém, até que do meio seja tirado. Opa, esse um que detém é o Espírito Santo que está em mim, está em você. Enquanto o Espírito Santo não for tirado desse meio, o diabo não conseguirá reinar totalmente no sistema que ele quer reinar sobre a humanidade, onde ele vai conseguir o maior número de mortos para o inferno. É no tempo do reinado dele. Inclusive ele vai fazer a Terceira Guerra Mundial. Então,
Hoje eu estou num tempo que eu entendo, discerno, em que a hora é minha. Eu estou na terra, sou o templo do Espírito Santo, o momento é meu. Então, o diabo está querendo implantar o seu reino, mas Deus está me dando graça para lutar contra o reino do diabo. Lutar contra quem? Lutar contra delegados, lutar contra médicos maçons, contra advogados maçons, contra, o que eu escrevi aqui? Engenheiros maçons, contra pastores maçons, contra senadores, contra prefeitos, contra presidentes. O filho do Brasil, né? Filho do Brasil e filho do diabo. Qualquer hora vamos propor aí mudar as cores da bandeira do Brasil. Ninguém se assuste, tá, irmão? Ninguém se assuste. Então, meu irmão, o sistema é maligno. Teve um especialista, eu estava lendo um artigo na internet em que um especialista diz que as igrejas não ajudam na democracia. Claro que ele não está falando de Assembleia de Deus, essa ajuda muito. Não está falando de batista, nem metodista, nem presbiteriano. Essas ajudam demais. Ele deve estar falando de outros sistemas. Está falando de igreja verdadeira. Porque igreja verdadeira, a igreja verdadeira, essa não ajuda na democracia. Claro que não. A igreja verdadeira, ela tem entendimento de que ela tem que lutar pelo sacerdócio. E não pelo presidencialismo ou pelo seja lá o que sistema de governo for. A igreja verdadeira, ela luta pelo sacerdócio, pela implantação do sacerdócio. E não é isso que vai acontecer? No milênio, quem vai reinar? Prefeito, presidente, governador ou sacerdote? O eterno sumo sacerdote, Jesus Cristo, estará reinando de Sião para todos os povos com seu trono em Jerusalém. É por isso que nós estamos lutando. E Deus já nos tem dado conhecimento para quê? Para que nós não nos consideremos derrotados, vendo as trevas prevalecer. Porque as trevas vão prevalecer durante 7 anos do reinado do anticristo, mas depois ele implanta o seu sacerdócio eterno. Quando Daniel diz que a pedra se transformou num grande monte e que encheu toda a terra e que esse império não passará a outra geração. O final da história é o sacerdócio de Cristo prevalecer. Então, porque é a batalha espiritual que hoje nós, com uma nova visão, estamos vendo, complementando tudo aquilo que nós já vimos. É o sacerdócio contra os sistemas de governo humanos. Este é mais um dos episódios da batalha espiritual que nós vivemos. E não adianta argumento. Não, mas o governo é bom, nunca se pôde comprar tanto como se compra agora. Tá, realmente, né? Os juros baixaram. Irmão, e quem está preocupado com os juros? No reino de Deus não tem inflação. No reino de Deus ninguém está preocupado com juros, capital acumulado, dólar, o euro. No reino de Deus não existe essa preocupação. Então, se Cristo estivesse reinando, nada disso precisaria nem ser mencionado. Não, hoje as pessoas compram coisas a 17 vezes sem juros. Tá, maravilha. Antes se comprava 10 vezes sem juros, passou a 12 vezes sem juros. Hoje eles estão se comprando coisas a 17 vezes sem juros, já tem loja que faz a 24 vezes sem juros. Isso é uma maravilha. Mas desde quando não se vendia nem parcelado, estavam pessoas morrendo de fome na rua, e hoje se vende 2 anos sem juros e as pessoas continuam morrendo de fome nos mesmos lugares, porque o mundo jaz maligno. O sacerdócio e o sistema de governo humano, aí inclui tudo que é nome dado a sistema de governo, a ditadura, democracia, na China, como chama, comunismo, outros lugares, islamismo, qualquer sistema de governo fora do sacerdócio de Cristo é maligno, é satânico e ponto final. E esta é uma briga que
Só não posso dizer que é eterna, mas é uma briga bem longa, mas tem dia e hora marcado para o seu fim. Para nós concluirmos aqui, fala do campo de batalha, que é a mente, que é o entendimento humano. Né? Paulo, inclusive, diz aí em duas passagens, 2 Coríntios 4, 2 Coríntios 10, Romanos 12 e João 16, são textos impressionantes, eu considero impressionantes. Uma revelação que Paulo recebe, por exemplo, ali no capítulo 4 e no capítulo 10 dessa 2 Coríntios aí, são um conjunto de palavras muito impressionantes, em que demonstram claramente que todo o campo de batalha espiritual é a mente do ser humano. E eu imagino como o diabo soprando num ouvido do ser humano e o Espírito Santo soprando no outro. E você, com seu livre-arbítrio, podendo analisar e decidir que conceito você vai seguir. O de se submeter aos conceitos do Espírito Santo ou se submeter aos conceitos do Espírito das Trevas. Ali, na sua mente, nesse campo de batalha, é que será traçado o seu destino, o seu futuro, de acordo com as suas decisões. Porque você vai ouvir muitas coisas durante a sua longa caminhada sobre a terra. E aquilo que você se posicionar é que vai gerar na sua vida, ou a caminho do céu, ou a caminho do inferno. Este é o grande campo de batalha. Agora, esse campo de batalha é o entendimento. E é aqui, irmão, que eu quero dar uma paradinha para dizer. As pessoas estão sem entendimento, sem compreensão. Por exemplo, Paulo diz que o diabo lhes cegou o entendimento, não foi os olhos, o entendimento, para que não lhes resplandeça a luz da glória do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus falou assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí antes ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis, é uma questão de entendimento. Então, o seu entendimento sendo alcançado, isso gera a sua libertação. Quem usava corrente antes de conhecer Jesus Cristo? Quem estava numa camisa de força? O que estava cativo, afinal de contas? Era o nosso entendimento, era a nossa compreensão. E aí entra a redundância. Para ter entendimento e compreensão é necessário Bíblia, é necessário oração. Ou seja, o que é isso aqui? É a busca da face do Senhor. Uma pessoa que está vivendo a sua vida, o seu dia a dia normal, sem essa sede de Deus, ela mesmo dentro da igreja, ela não tem entendimento, ela é cativa. Você vê que hoje aqui na igreja, você pode perceber quando eu prego certas coisas, eu digo assim: não tem traficante, não tem vagabundo, não tem ninguém, a igreja vai marchar. Tem gente que abre um olho maior do que meu óculos. E não adianta ficar com medo, aqui é essa visão. Eu vou morrer com essa confissão. Não tenho medo de ninguém. É o meu entendimento que foi liberto. Jesus chegou para mim e disse assim: cara, ninguém te mata, tu é meu para gostar. Eu entendo isso. Outros não entendem. Então, a obra que Deus pode fazer comigo, as pregações que estão libertando vidas por aí que Ele pode dar a mim, não pode dar a outros. O que Ele pode fazer comigo, me permitir chegar diante do delegado e arrebentar, soltar a língua mesmo, soltar o verbo, Ele não pode fazer com outros. Por quê? Porque a pessoa não tem o entendimento de que ela é soberana, não tem sistema. Imagina, eu estou falando que não tem sistema que me pare. Quantos soldados tem no Brasil? Quantas armas tem na mão do Estado? Quantos soldados tem na Marinha, no Exército, na Aeronáutica, na PM, na Guarda Civil? Quantos tem? Eles não me param.
É uma questão de entendimento. Não me para. Quantos membros tem a maçonaria? Quantos membros tem o espiritismo? Quantos membros tem o catolicismo? Com a força de toda essa liderança, eles não me param. É uma questão de entendimento. Já que veja bem, não é um entendimento que veio a mim simplesmente, ele veio a todos, mas só que eu aceitei. Esse entendimento vem para todos, porque a palavra é uma só e o Espírito é um só. O entendimento vem para todos, mas nem todos se rendem a ele, porque ele é muito contraditório. A pessoa, eu encarar tudo, não, vão acabar comigo. Eu digo assim, não, eu encaro tudo, quero ver quem vai acabar comigo. É uma questão de entendimento. Aqui se resume o campo de batalha. Aqui se resume batalha espiritual. Depende tudo da sua compreensão. Depende da sua compreensão. Se o seu entendimento funciona, você aceita a proposta do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não diz simplesmente, ninguém pode contigo, tu é meu. Não, ele te dá experiências, ele trabalha no teu caráter, ele vem degrau após degrau, detalhe após detalhe, até te revelar o ponto alto da questão, depois de ele ter trabalhado na sua vida. Agora, depois de tudo que ele faz, muita gente ainda vai acabar na ponta de uma corda como Judas. Depois de toda a obra que o Espírito Santo faz, ainda assim no final da história nega Jesus Cristo. Ou seja, o que estamos falando de um negar. Ele não é Cristo. Não, negar o propósito, o objetivo dele na sua própria vida. Então, esse entendimento que veio a mim, e eu rio mesmo de qualquer arma, de qualquer sistema, eu creio mesmo que o projeto do meu Jesus não será interrompido por força de armas nem de homens na minha vida. Ele traçou um plano e a Bíblia diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É isso que eu creio. Ele traçou um plano na minha vida, então ninguém vai frustrar o plano dele. Não fui eu que fiz esse plano, foi ele. Não foi eu disse, Senhor, me dá aí um ministério tal. Não, ele falou, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. No ministério eu entendo assim, nós não escolhemos Jesus para ter o ministério, ele que nos escolhe para o ministério. Nós escolhemos Jesus sim para a salvação, mas para o ministério, só ele. Então o entendimento vem a todos. A todos, a palavra é uma só, o Espírito é um só. O entendimento vem para todos, mas nem todos dão crédito a ele. As pessoas preferem ficar com aquele gomo da laranja que está mais docinho, né? E está melhorzinho, aquela laranjinha que dá mais caldo, aquela parte da casca que é azeda, ninguém quer, mas faz parte da laranja. Não existe laranja sem casca. Se você olhar para uma laranja sem casca, você tem que dizer, ali tem uma laranja descascada. Porque se você disser, ali tem uma laranja, tem que ter casca, tem que ter caroço, tem que ter uma série de coisas. Bagaço, um monte de coisa que você não gosta, tem que ter. Então, irmão, entendimento é o resumo do campo de batalha. Agora, entendimento só se for aqui, na Bíblia e na oração. Amém? Nós vamos dar uma paradinha para beber uma aguinha e já a gente volta.